Bom dia, graça e paz a todos, graça e paz para quem está em casa, no carro, no trabalho, quem está se deslocando ainda, que Deus abençoe a cada um. Vamos nos assentar? O Theo, meu neto, ele fez uma descoberta poderosa para a vida dele. Ele descobriu o poder que tem 5 minutos. O Theo, quando os pais, Mateus e Tawane, falam para ele que acabou a brincadeira, agora chega, ele aprendeu a falar só mais 5 minutos. Ele não sabe quanto tempo é 5 minutos. Ele não tem noção de tempo. Aliás, eu acho que ele vai ter que chegar na minha idade para descobrir que nós não dominamos o tempo, que a gente não tem a menor noção. Quando a palavra de Deus, através do Espírito Santo, fala que Jesus breve voltará, a gente fica perguntando, como é que é breve para Deus? Não é? Porque desde que os nossos pais morreram, lá na igreja primitiva, até hoje a igreja fala que breve Jesus virá. E tempo para a gente é algo assim que dói. E o Theo descobriu, e é muito engraçado. Tudo que a gente fala para ele, qualquer bronca, qualquer coisa, vovô, mais 5 minutinhos. Mais 5 minutos. E à medida que ele conquista os 5 minutos, ele descobriu que isso tem poder. E aí ele fica repetindo. Não, mais 5 minutos. E essa história do Theo, essa descoberta, me fez lembrar de uma outra história. De um pai que estava numa praça. E aí ele chega numa praça, senta-se ao lado de uma senhora, que era uma avó. Eles se apresentam, eles estão lá sentados, e essa avó, ela olha para ele e fala assim, olha, aquele ali é meu neto, aquele deslizando no escorregador. Não é lindo? Toda avó acha o seu neto lindo, a não ser que aqui na IAP do Parque tenha alguma avó que reconheça que o seu neto é feio. Acho que não tem. Se tiver, não levanta a mão que vai ser chato para a família. Mas essa avó fala, não é lindo? Aí o pai, que acabou de conhecer essa avó, ele vira para essa avózinha e fala, realmente, seu neto é muito lindo. De novo, imagino que os pais que estão aqui jamais vão discordar de uma avó. É problema. Amém? Você pode até pensar, guarda para você. Ok? Aí ele olha para ela e fala, realmente, muito lindo o seu neto. E aquela ali de vestido amarelo, andando de bicicleta, é a minha filha. Aí a avó foi muito mais rápida, mais ligeira, mais educada que o pai. Falou, como ela é linda. Ele não precisou nem falar. Passou um tempo, eles estão batendo papo, aí o pai olha no relógio e dá um grito para ela, Melissa, está na nossa hora. A Melissa vira para ele e fala, pai, mais 5 minutos, só mais 5 minutos. Ele olha para ela, tá bom, Melissa, mais 5 minutos. Aí ela brinca, tal, eles continuam batendo papo, ele e a avó. Aí ele olha no relógio de novo, já tinha passado 15. Ele olha para ela, Melissa, agora está na hora, a gente precisa ir. Pai, mais 5 minutos. Aí o pai, tá bom, filha, só mais 5 minutos. Aí a vovó do lado olhou para ele e falou assim, poxa, você é um pai diferente da maioria dos pais que vêm aqui nesse parque, nessa praça. Os pais, os homens, são tão apressados, acelerados, eles não têm paciência e calma e carinho, do jeito que eu estou vendo. Poxa, você deve ser um pai muito legal, você é um pai muito paciente. Aí ele virou para a vovó e falou assim, é que o filho mais velho da Melissa, o Carlos, ele morreu. Ele morreu quando ele andava de bicicleta aqui perto. Um motorista embriagado, um motorista que estava bêbado, o carro descontrolou, passou por cima do meu filho, e o meu filho morreu.
Até hoje eu me cobro que, por todas as minhas correrias, eu nunca tive tempo para o meu filho. E eu prometi para mim mesmo que com a Melissa, isso não iria acontecer. Cada vez que ela vem me pedir mais 5 minutos, ela pensa que são 5 minutos que ela está ganhando para andar de bicicleta. Mas, na verdade, eu que estou ganhando mais 5 minutos para contemplar a minha filha e me relacionar com ela. Na vida, a gente tem que definir quais são as nossas prioridades. Na vida, nós vamos ter que definir que coisas importantes são importantes, mas nem sempre são prioritárias. Na vida, a gente vai ter que perceber que a família, a vida é mais importante. Que a família e a vida, além de mais importantes, são prioridades na nossa história. Paulo, quando ele teve que orientar Timóteo, porque existia a questão de dar ou não dar prioridade para a família, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer assim: olha, aqueles que não cuidam dos seus, e principalmente, ou seja, prioritariamente dos da família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aquele que não cuida dos seus, da sua parentela, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Porque eu conheço ateus com os quais eu me relaciono, que têm uma paixão pela família, que cuidam da família de um jeito, que eu vejo muitos crentes não darem a mínima, a menor pelota para a família. A gente critica Pedro, que negou a Cristo, e Paulo classifica o relaxo, o descuido, a indiferença com os da casa, como negar a fé. Ou seja, você pode ser muito bom de doutrina, você pode conhecer muito bem o Evangelho, você pode ter discursos maravilhosos a respeito da palavra de Deus, mas se você despreza, se você não cuida, se você não mantém, não defende, não ama, não dá tempo de qualidade para os da sua casa, você negou a fé, e é pior do que o infiel. Existe um texto na palavra de Deus que eu sempre visito. Sabe aquela família que você ama e que você sempre vai lá? Aquela família que você tem prazer de estar lá. Aquela família que quando fala assim, um café, você aparece instantaneamente, sabe? Sabe aquele lugar que parece que você entra ali, quando você entra, sem que ninguém fale nada, nem se aproxime, parece que você já é abraçado. É aquele ambiente que você ama estar, sabe? E que dá saudade. Você foi ontem, mas hoje você já está com saudade. Tem isso para vocês, não tem? Tem gente assim. Eu vi um sorriso ali da Anne. Difícil matar a saudade, né, Anne? Mora longe, né? Para quem não sabe, nós estamos em Campinas. A Anne, com quem eu falei, a família dela está em Santarém. É um pouquinho longe. Mas olha só, tem um texto para mim que é como essa casa agradável, porque é um texto que eu olho para esse texto e vejo uma família, e quando eu olho para essa família, eu me identifico, porque nessa família tem dor, tem drama, tem desespero, mas também nessa família tem fé, tem devoção, tem adoração, tem vitória, e tem essencialmente o texto todo que eu vou ler para vocês, ele está saturado, ele está recheado em cada versículo da prioridade que a família tem, da prioridade que essa família tem. É um texto que eu já preguei muito nele, e é impressionante, eu volto nesse texto e a gente acha novas lições nele. Vamos ficar em pé? É o 2º livro de Reis. Se você está aí com a sua Bíblia, em sua casa, no seu trabalho, no seu carro, se você estiver dirigindo, não, só ouve. Por favor.
Não vai fazer como alguns motoristas que eu conheço que digitam, manda mensagem, lê, manda e-mail, bate foto, faz tudo. E os caras falam assim, não, tranquilo, comigo nunca nada vai acontecer. Até o dia que... 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler de 1 a 7, em nome de Jesus. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo, o teu servo, o meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse a ela, o que farei por ti? Conta-me, o que tens tu na tua casa? E ela disse, a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse, vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim, ela se foi diante dele, e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele lhe disse, não há mais vaso. E o azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e vive, tu e os teus filhos do restante. Amém? Feche os seus olhos. Pai glorioso, Pai santo, Tu és soberano, Pai. Obrigado. Obrigado por essa família que está aqui na Tua palavra. Obrigado porque essa história é uma narrativa real, não é uma historinha que se conta. Obrigado por saber que na minha casa, na casa dos Teus filhos, existe uma porção de milagre ali guardado. Obrigado por saber que Tu podes entrar hoje nas nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala, Senhor, com as nossas famílias. Tu és a nossa prioridade. E que a nossa família seja prioridade na nossa vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Veio uma mulher e clamou. Você não clama por qualquer coisa. Se a gente fizer um pedido de oração aqui do tipo, vamos orar pela conferência da base. Você não vai dobrar os joelhos em clamor. Você vai orar. Para você chegar no tempo, na fase, no ciclo, no momento de clamar, significa que você já vem orando muito por determinado assunto. Você ora, você pede, você ora dias, meses e alcança a bênção, então você orou. Mas tem coisas que você percebe que precisa algo mais. Aí você entra no ambiente do clamor. Você entra no ambiente daquilo que nós chamamos de rogo. Sabe, quando você vai implorar alguma coisa. Eu preciso disso. Eu estou desesperado. Então, essa mulher, ela clama. O texto começa exatamente assim. Uma mulher, esposa de um cara que ele faz parte da escola de profetas, ele é discípulo de Eliseu,
um baita profeta. O profeta que acompanhou Elias do outro lado do Jordão. O profeta que Elias falava para ele, não, fica por aqui, não dá para você me acompanhar. Não, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Não, mas então aqui você pode parar. Eu não vou te deixar. E aí eles chegam na beira do Jordão, o Elias vai, cara, mas o que você quer? Ele falou, não, eu não vou te deixar. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Aí Elias fala para ele, olha, então tá bom, você me acompanha. Se você conseguir olhar e ver a hora que eu vou ser transladado, arrebatado, vou ser tomado, se você contemplar isso, será atendida a sua oração. Mas se você não conseguir ver, você não vai ter nada disso. O texto é tão romântico, é tão bonito, ali no livro de Reis, que uma série de dezenas de profetas ficam do outro lado do Jordão. Elias joga sua capa, o rio se abre, o Jordão se abre, os dois passam, a plateia fica do outro lado, a água fecha, eles estão ali. E aí o texto diz para mim e para você que Elias é tomado e ele vê. E a capa fica. Nós somos induzidos nesse texto, porque a gente deixa de prestar atenção, nós somos induzidos a achar que Elias subiu para o céu numa carruagem de fogo. E não foi. Porque você tem que entender que existem subtítulos nos capítulos. Aquilo ali não é inspirado, viu, gente? Aquilo são organizadores que fizeram divisão de versículos e capítulos, e eles escrevem. Você não errou de achar isso. O texto, se você começa a ler com muita atenção, diz que uma carruagem de fogo, ela passa e faz uma separação. E Elias sobe num rodemoinho. Mas a vida inteira, desde o departamento infantil, a gente fala de uma carruagem de fogo. E está tudo certo. Ninguém vai perder a salvação, ninguém vai perder nada porque foi na carruagem, foi num trenzinho. Como é que foi? Eliseu pega a capa, ele joga no Jordão e pá, já abre, ele volta. Quando ele volta, a porção dobrada começou. É muito interessante quando a gente pensa no profeta Eliseu. O profeta Elias, no ministério dele, nós contamos 16 milagres, 16 cenas sobrenaturais. Aí Eliseu, quando morre, você conta 31 milagres. Tinha que ser 32. Mas aí você sabe que quando ele está no túmulo, jogam um cara morto nos ossos dele, pum, o cara acorda. Aí deu 32. Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então, essa mulher, ela se aproxima, ela vai conversar, ela quer falar com esse cara. Agora veja bem, normalmente, o pedido que esta viúva iria fazer, você vai falar assim, como assim iria, pastor? Se você está com a Bíblia aberta, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, ela não chega a fazer o pedido, ela só conta a situação dela. Eu tenho convicção que ela faria o pedido, mas o profeta Eliseu, ele foi muito rápido. Ela conta a situação dela e ele já entra. O que eu posso fazer por você? Mas ela não chega a fazer o pedido. Mas normalmente, o pedido que ela iria fazer, esse pedido era direcionado ao rei. Porque o rei, ele era a autoridade judicial suprema da nação. Mas ela também sabe que a lei da época permitia ao credor levar como pagamento os 2 filhos do casal. Não só em Israel, mas em todos os países, as cidades vizinhas em volta de Israel, tinha essa mesma lei, que era o Código de Hammurabi, número 117. Ou seja, está me devendo? Eu vou lá pegar as tuas filhas e levar. Eu não tenho grana para pagar. Elas vão ser minhas escravas. Eu vou levar a Dodô. A Kátia fala assim, pode levar, pastor.
Está me dando um trabalho. Olha só. Evidente que os 2 filhos dela não eram bebês, porque não daria para ser escravo. São garotos adolescentes e fortes, que têm condição braçal. Porque a ideia que nós temos na nossa cultura hoje de Dia das Crianças, de que menor não pode trabalhar, é uma ideia da modernidade. As crianças, na época do meu pai, não é na época da Bíblia, trabalhavam, pegavam na enxada. Tem 10 anos, está fortinho aí, está bombadinho? Não vai para a academia, não. Vai ajudar a família. Isso não era crime. Mas a gente tem uma sociedade que não toca nessas criaturas. E eu não estou nem entrando no mérito se é bom, se não é bom. O que eu estou falando é que naquela realidade agrária do texto que eu li, esses moleques, eles não são velhos, mas eles não são bebês. E eles já têm consciência da vida. Ou seja, ela não recorre ao rei e ela vai no profeta. Por que ela vai no profeta? Porque essa mulher, ela está indo atrás não da lei, ela está indo atrás da misericórdia divina para a sua vida, porque a lei não vai resolver. A prioridade da família sobrevive ao caos. Essa mulher perdeu o marido, e veja, quando ela vai até Eliseu, recentemente, se você lê o livro, Israel está saindo de uma guerra. Era a guerra dos reis de Israel e Judá contra o rei dos Moabitas. Ou seja, o ambiente aqui é de pós-guerra, e todo pós-guerra traz consigo miséria, pobreza, morte, luto e sofrimento. Que tipo de guerra você está enfrentando na sua família hoje? Que tipo de caos você enfrenta hoje no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos? Que tipo de guerra você está enfrentando? Essa mulher, ela está vindo de um ambiente altamente destruído. Ela está vindo de uma terra arrasada. E a terra arrasada está na nação e está na sua vida. Bom, por que ela clama por misericórdia? Ela clama porque ela tem confiança no currículo. Ela tem biografia. No versículo 1, é nesse que nós estamos ainda. No versículo 1, ela vai dizer assim para Eliseu: olha, o teu servo temia a Deus. O teu servo era fiel. Ou seja, ela tem relacionamento profundo. Ela confia porque ela tem história. Ela não é uma paraquedista que chegou do nada. Sabe aquelas pessoas que procuram igreja quando estão desesperadas porque precisam de uma bênção, alcançam a bênção e são arrebatadas do planeta? Nunca mais você acha. Você liga, você manda mensagem, você vai atrás. Elas somem, cara. Você fala, será que eles existiam? Ou são ETs? Ela não é paraquedista, ela é esposa. Era esposa de um cara que morreu. É uma família que conhece a palavra. E ela tanto conhece a palavra que eu vou ler uma palavra que ela conhecia para você. Se você tiver curiosidade aí, vai em Êxodo, capítulo 22. Olha que texto sensacional. 22, versículos 22 e 23. Uma ordem para o povo aqui, ó. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se os afligirdes de alguma maneira, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Se você se sente órfão, se você se sente viúva, se você se sente indefeso ou indefesa, se você se sente sem suporte, sem amparo, sem estrutura para a sua vida, sem apoio, você precisa conhecer a palavra de Deus.
essa viúva, ela é da casa de um profeta, tem Bíblia na casa dela, tem culto na casa dela, tem comunhão na casa dela, tem oração na casa dela, tem clamor na casa dela, ela conhece a palavra e ela sabe que se ela clamar, Deus ouvirá do céu. Tem prioridade para ela. Porque a prioridade da família sobrevive ao caos. E essa família está dentro de um grande caos. A pergunta, ou as perguntas: como é a história da sua família? Como está o estado caótico, se é que está, ou se é que esteve? Como é que estão as guerras? E a pergunta que mais interessa: qual é o nível de profundidade, de relacionamento da sua família com Deus? Porque na hora do caos, a lei não vai me ajudar. Na hora que eu piso na bola, a lei me condena. Na hora que eu peco, a lei escancara o meu pecado. Na hora que vem a morte, a lei não vai me ajudar. Eu vou precisar clamar como essa viúva, confiada na misericórdia do Senhor. A prioridade divina, a prioridade que nós damos à família, a prioridade da família, ela valoriza a menor esperança. Versículo 2, se você está com a sua Bíblia aberta aí. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2. E Eliseu disse a ela: o que farei por ti? Conta-me o que tens na tua casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Eu e você somos exatamente como essa viúva. Ela clamou. Aí o profeta faz duas perguntas. E as perguntas que o profeta faz para ela são as perguntas que eu tenho que responder e você tem que responder. O que você tem na sua casa? Essa é a segunda pergunta. A primeira pergunta é: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer por você? A resposta dela é a resposta padrão que nós damos. A resposta dela, a primeira parte é: não tenho nada. Você já reparou que essa é a primeira resposta que a maioria das pessoas dão, por exemplo, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola, na igreja? Vou te dar um exemplo. Ambiente de trabalho. Cara, para de fazer o que você está fazendo, porque entrou um pedido agora, precisa fazer isso agora, é urgente. A primeira resposta é: não dá. Aí você, com muita humildade, você fala: cara, mas preciso, o cliente vai chegar. Não, eu vou dar um jeito. Mas a primeira resposta é: não. Na igreja, mesma coisa. Nós estamos precisando de tal coisa assim, 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 preciso de uma ajuda e tal, porque vai ter isso, tal programação. Pastor, não dá. Poxa, eu estou orando por você. Não, tá bom. A primeira resposta dela é: eu não tenho nada. E ela tinha. Mas a primeira resposta é: não tenho. A não ser, além de uma botija, de uma vasilha de azeite. E essa botija de azeite não era uma botija com azeite até a boca. É um pouquinho de azeite. Cara, ela tinha. E a pequena esperança dela, ela valorizou essa esperança no momento que ela respondeu. E ela responde: não, ok, eu tenho. Porque pensa, gente, se ela parasse no não tem nada, a conversa acabaria. Essa narrativa não teria continuidade. Acabaria. Mas ela fala: a não ser, eu tenho lá um pouco de azeite. O que significava azeite para essa sociedade? Qual é o valor que se atribuía a essa pequena esperança que ela tinha? Alguns. Primeiro,
Azeite era remédio para as aflições do estômago. Alguém já teve algum desarranjo estomacal aí? Vixe, eu ouvi um vixe. Eu não vou nem olhar para o lado de lá para não identificar quem foi. Porque desarranjo estomacal é um problema. Servia para isso. 2, azeite servia para curar feridas, dando o efeito de um creme, de uma pomada. 3, soldados naquela época, na época bíblica, usavam o azeite para besuntar toda semana, pelo menos uma vez, os seus escudos. Porque o azeite fortalecia a arma, a ferramenta, o escudo. Deixava ele com potência. Azeite era combustível para manter lâmpadas acesas. Senão não tinha lâmpada acesa em Israel. Azeite era a base de perfumes e especiarias. 1 litro, um pote de 1 litro de óleo, incenso e mirra custavam, na época, o equivalente a 1 ano de salário. Você tinha que juntar o salário de 12 meses, não gastar com nada, para poder comprar um pote de 1 litro de um óleo, incenso e mirra, cuja base para se produzir e fabricar era o azeite. Essa mulher tinha muita coisa na casa dela. Essa mulher, ela tinha muita coisa na casa dela. Pode ser que você esteja vindo de guerras, de batalhas, de caos, de luta, e acha que não tem nada. Mas em nome de Jesus, você tem alguma coisa na sua casa. O que é que você tem? A narrativa dessa mulher mostra para mim que o pouquinho, a semente que eu tenho que abraçar, eu tenho que ter esperança. Porque para Deus basta, para Ele realizar a mudança do Monte Everest de um lugar para o outro, basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda. É o que o Evangelho diz. Sim ou não? É isso. Então, quantas coisas que precisam ser mudadas e modificadas na minha história. É isso. Mas o texto avança. Olha só. Versículo 3. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peças poucos. Verso 4, e quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Somente versículos 3 e 4. A prioridade da família nos apresenta o absurdo. A gente só passa a acreditar, a apostar, a ter um pouco de fé em coisas absurdas, quando a gente está no estado que essa mulher estava. Porque se nós não chegamos nesse estado, a gente ainda vai agir de acordo com os nossos recursos. Mas aqui ela precisava acreditar no absurdo. Quando ela clama, quando ela ora, quando ela pede, quando ela vai até o profeta, não era exatamente isso que ela tinha em mente. Não é o que ela imaginava. Não era isso. Aí o profeta vira para ela e fala assim: você tem uma botija de azeite? Então é o seguinte, sai pela vizinhança. Sai pedindo azeite. Não pede pouco, pede muito. Aí você volta. Quando a sua casa estiver lotada, não couber mais, você fecha a porta, entra você e teu filho, e beleza, e começa a encher. Cara, é absurdo. Mas você não vê no texto ela questionando a ordem, porque a ordem é absurda. Então, no momento de caos, gente, coisas absurdas e inacreditáveis vão aparecer na nossa casa e na nossa história. Coisas que a gente nunca imaginou, que a gente não projetou, porque, não sei você, mas vamos combinar que quando eu dobro os joelhos, quando eu vou orar pedindo alguma coisa a Deus,
o meu cérebro, ele vai processando de um jeito que eu já estou imaginando como Deus poderia agir. E eu fico até dando sugestões e dicas para Deus. Senhor, faça desta forma. Eu já estou adaptado. Eu tenho experiência na bênção quando vem desse jeito. Não é assim? Não é assim que a gente quer? Não é assim que a gente faz? Então, o absurdo aparece. E o texto vai dizer para mim e para você que essa mulher é apresentada ao absurdo, e olha só o que acontece. A prioridade da família faz a gente transitar pelo impossível. Olha só. Assim, o versículo 5. Ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos filhos que trouxeram os vasos para ela. E ela derramou. 6. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse ao seu filho, traz mais um vaso. E ele lhe disse, não há mais vaso. E o azeite parou. A prioridade da família faz a gente andar pelos impossíveis. Qual é o primeiro impossível desses versos? Porque o versículo, gente, ele é muito rápido e muitos detalhes a gente perde. O versículo começa dizendo que ela foi embora então fazer o serviço. Mas peraí, calma. Ela tem 2 filhos. Rolou um papo com esses filhos. Ela teve que chegar para os filhos e falar, olha gente, é o seguinte, sabe o credor que chegou, que vai levar vocês amanhã? Então, eu fui falar com o profeta. O profeta falou que a gente tem que sair por toda a vizinhança pedindo vasos. O primeiro moleque adolescente fala, não mãe. Não, a gente vai ter que ir pedir. Aí o outro fala assim, um de cada vizinho? Não, o profeta falou. Porque vocês já repararam que mãe conta as coisas aos poucos. Mãe não fala assim tudo de uma vez. Ela vai contando. Esposas, então, comprei um sapato. O marido pergunta, quanto foi? R$100. 10 parcelas. De R$100. R$1.000. Dona Valentina que eu diga. Tem muita experiência com esse público. Mas olha só. Aí ela fala para os garotos, não, então, muitas. Mãe, não, tem que pedir muitas. Mas muitas quantas? Todas. Mãe, mas como é que eu chego no vizinho e falo, me dá vasilha? Aí ele traz 3, eu vou perguntar para ele, mas você tem mais? Aí os 2, é muito mico, mãe. Aí o outro fala, tô fora, véia. Eu imagino essa mãe virando para eles e falando assim, ok, tá fora? Vocês vão ficar fora um bom tempo. Vocês vão ficar fora um bom tempo. Porque é o seguinte, se a gente não pagar esse mico aqui no bairro, nos bairros vizinhos, se a gente não acreditar na palavra do profeta, que é a única coisa que a gente pode se pegar agora, sabe a frase? É o que temos para hoje? Poxa, os adolescentes em casa. De novo essa carne moída? Eu queria filé. Aí a mãe, é o que temos para hoje, senta e come. Não, essa é a mãe raiz, porque as mamães Nutella são diferentes. Ai, filhinho, eu não quero que você fique traumatizado pela vida. Ri baixo, Aline. Fecha o som da Aline aí. Aí eu imagino que essa mãe lança a mão do grande argumento. É o seguinte, ou vocês ajudam, ou amanhã os caras vêm e vão levar vocês como pagamento da nossa dívida. E eles podem fazer isso porque a lei os ampara e nós estamos devendo. Ou pagamos o mico, ou eu pago a dívida com vocês. O que vocês escolhem? Não, pensando bem, mãe, acabei de me converter. Os humilhados serão exaltados. Não sei se ela falou isso.
E eu não sei, porque o campo da fé, gente, a geografia onde a nossa fé transita, e normalmente a fé transita por terrenos que tem um monte de ponto de interrogação, ameaça e nenhuma certeza. Você pisa e vai andando pela fé sem ver, e você não sabe se vai acontecer. Essa que é a verdade. Você acredita, você tem fé, mas você não sabe se chegou a sua vez. Então eu imagino essa mãe falando com os filhos, os 3 dentro de casa chorando, os 3 derramando lágrimas, falando, pô, é isso, não tem alternativa? Não tem. Mãe, mas os parentes são pão duro, filho, eles não vão emprestar grana. Eles têm dinheiro, mas não vão emprestar. Ah, mãe, mas pede, filho, não inventaram ainda telefone, celular, WhatsApp, eles moram a 2.000 quilômetros, filho. Até a gente ir e voltar, é amanhã que o credor vem. O Maico não montou ainda a empresa dele para vender celular para nós. Rolou essa conversa, Maico. Entendeu? Então, eles ajoelham, eles oram, e eles falam, tá bom, Senhor, é a palavra do profeta, nós vamos. Cara, esse é o primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre. Esse é o primeiro milagre dessa história. Esse é o primeiro grande milagre dessa história. E o primeiro grande milagre pode acontecer na sua família, na sua casa, quando ela é prioridade e você sofre humilhações, você encara a sua luta, você vai para cima, não importa o que os outros vão falar. Não interessa. Ah, mas eu estou com um carro ruim, todo mundo vai rir na porta da igreja. Deixa rir, cara. Ah, mas a sola do meu sapato furou. Não tem problema. Riqueza e sucesso na Bíblia é diferente de riqueza e sucesso nesse século e nesse mundo. Riqueza e sucesso é você ter a convicção dada pelo Espírito Santo que no dia que Jesus aparecer, você subirá com Ele. Riqueza e sucesso é não ficar perdendo tempo e marcando passo nessa vida. Isso é riqueza e sucesso. Então, o primeiro milagre é esse. Aí eles vão. Eu imagino aquela molecada e essa mãe pedindo vasilha, vasilha. Eu imagino a vizinhança, porque na vizinhança tem vizinho língua comprida. Tem vizinho falando assim, meu Deus, o que aconteceu com esses aí? Você emprestou vasilha? Emprestei. Você acha que eles vão devolver? Eu imagino a situação, gente. Eu imagino, sabe, quem conta um conto aumenta um ponto, um conto. Cara, cada um contando uma história. Será que eles vão montar uma lojinha de vasilha? Vão vender vasilha? E vasilha, e vasilha. E aqueles moleques chegando com vasilha, e ela chegando com vasilha, e o dia inteiro pedindo vasilha. E vai nos... Bom, cara, da 4ª casa para frente eles estavam profissional. Porque depois que, é assim, gente, depois que você vence a vergonha, a timidez, a humilhação, aí você não está nem aí mais. Aí você vai. Aí você vai. E eu imagino essa família já profissional, pedindo vasilha, sabendo quando pedir, argumentar, já tinha todas as explicações na ponta da língua, e vasilha, e vasilha, e vasilha. E gente trazendo vasilha, não, mas tem restinho de lasanha, limpa, tem que ser vazia, limpa, pô, muitas. Encheram. Aí vem o segundo milagre. O segundo milagre, ele é marcado para mim com a expressão fechou a porta. Porque no versículo anterior, a ordem de Eliseu é, você pega a vazia, entra na sua casa e fecha a porta. Ela obedece ao pé da letra. A família pega muita vasilha. E o texto diz que ela fecha a porta. Cara, isso para mim é um simbolismo muito forte. Porque os milagres de Deus, eles não são para espetáculo de ninguém. Os milagres de Deus, eles não são para a gente fazer faixa aí fora falando, vem no nosso culto que aqui as coisas acontecem porque aqui tem mais poder do que em outro lugar. Não, não é para isso. Os milagres de Deus é para quem clama, é para quem é servo, é para quem se relaciona, é para quem tem currículo, é para quem tem união com Deus íntima. Os milagres de Deus não são para marketing. Os milagres de Deus
é para filhos honestos, sinceros, humildes, que estão clamando, que estão gemendo, que vêm da guerra, que não tem mais nada nessa vida e eles só têm a Deus como último recurso. Então ela entra e o profeta falou: fecha a porta. Eu imagino aquela vizinhança curiosa, o que esses caras estão fazendo? E aí essa mãe fala: filho, vem trazendo. Ela pega a vasilha e ela vira, enche uma. O segundo moleque com a vasilha olhando assim: caramba, será que vai sobrar para mim? Aí ela vira e começa. Eu imagino que da quarta vasilha para frente, aqueles moleques já estão: aleluia, glória a Deus, aleluia. Os 3 estão lá: glória a Deus. Eu não sei se já se falava em línguas estranhas no Velho Testamento, mas eu acho que eles falaram. Eu acho que eles foram batizados no Espírito Santo. Isso é licença poética do pastor que está pregando, ok? Que eu sei que tem uns teólogos que são chatos. Eles começam a abrir comentário bíblico. Presta atenção. A festa naquela casa, o milagre acontecendo, aquela família vive naquela realidade, aquela família sabe quanto vale o azeite. É como na minha casa, se eu tiver um punhadinho de dólar e começar a multiplicar dólar, eu sei quanto vale dólar. Eu e a Regina vamos começar a pular. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Traz vasilha, traz vasilha, traz vasilha, traz vasilha. Mais vasilha, mais vasilha. Não deixa acabar, não deixa acabar. Pula o muro, pede mais vasilha. Porta fechada. E o milagre acontecendo. E vasilha, sabe, sendo cheia. O texto termina dizendo que ela vira para o último filho e fala: filho, mais uma. Mãe. O filho chorando, glorificando, com muita alegria: mãe, acabou. Mãe, a gente pediu em toda a vizinhança, mãe. A gente trouxe muita, mas mãe, acabou. O texto diz que quando acaba a vasilha, o azeite parou. Por quê? De novo, Deus não vai desperdiçar a bênção. Deus não vai desperdiçar o milagre. Deus não vai deixar a coisa acontecer de qualquer jeito. Então, cessou. Não é que o poder de Deus cessou. Se eles tivessem mais 1 milhão de vasilhas, daquela mísera vasilhinha daquela viúva, ia continuar saindo azeite. E aí a gente chega no versículo 7. O versículo 7 vai dizer que ela vai até o profeta Eliseu e conta para ele tudo o que aconteceu. E aí a lição para a gente é: quando a família é prioridade, quando a prioridade está na família, coisas muito além do que pedimos ou pensamos acontecem na nossa família. Muito além. Aí o profeta vai dizer para ela: ok, pega todo o azeite, vende, paga as suas dívidas e viva do resto. Esse viva do resto, gente, quando você pega o texto hebraico e vai estudar cada palavra, o profeta está dizendo para ela assim: o que vai sobrar é suficiente para você viver a vida inteira agora, você e os seus filhos, a geração dos seus filhos, quando eles casarem, quando eles tiverem família, dá para vocês viverem sem trabalhar mais. Mas a ideia do profeta não é que eles não trabalhem, vivam do resto, comercializa, faz um negócio, vai trabalhar, mas agora você não vai depender mais de ninguém. Você foi abençoado. Gente, presta atenção. Do versículo 1 até o versículo 7, esta mulher, ela não imaginava o que ia acontecer com ela. Ela contou o drama dela. E no coração dela, se ela realmente tivesse feito o pedido era um só: me ajude a pagar a minha dívida. Só isso. Que já era um baita do milagre. Só que quando você prioriza a família, coisas muito além do que você pensa, sonha ou imagina, acontece. E foi o que aconteceu com ela. A bênção de Deus vem, e quando Deus entra em cena, Ele modifica uma história, Ele muda uma história. Bom, o azeite que acontece aqui, um dos símbolos do azeite na Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é simbolizado no azeite. E o azeite não é
o Espírito Santo, ele é o azeite, ele é o poder, ele é a unção. Bom, então vamos lá, para a gente concluir. Provérbios. Só para você entender onde eu quero chegar. Provérbios 20, versículo 27. Olha o que diz. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Presta atenção. O espírito do homem é a luz do Senhor, que esquadrinha até o mais íntimo do ventre. Bom, então está dizendo que o espírito do homem, o meu espírito, e é espírito aí com E minúsculo, então não é o Espírito Santo, o espírito do homem, o meu interior, é a lâmpada. O azeite lá, lembra que eu falei para vocês que uma das funções era combustível para acender, manter acesa a lâmpada. No Novo Testamento, o azeite, ele é simbolizado no Espírito Santo. O Espírito Santo é esse azeite. Quando nós chegamos em Mateus 25, de 1 a 13, tem ali a parábola sobre o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a 10 virgens, 5 sensatas e 5 imprudentes. Você conhece o texto. Essas 10 virgens, todas elas têm lâmpada, as lâmpadas delas estão acesas, durante o dia elas são iguais, mas quando chega a noite, 5 são insensatas porque elas não têm azeite estocado, e sem azeite a lâmpada não fica acesa. Junta tudo isso agora, a parábola com o texto de Provérbios. Se eu sou essa lâmpada, o Espírito Santo diz que eu sou essa lâmpada, o Novo Testamento diz que o templo onde o Espírito Santo habita agora somos nós. A parábola está dizendo que eu preciso ter o Espírito Santo em mim. Eu preciso. A parábola diz que todas têm azeite, ou seja, a gente está vivendo num momento, numa época, onde todas as famílias têm uma pequena botija de azeite. Toda família, toda pessoa tem um pouquinho do Espírito Santo de Deus. A parábola de Mateus 25 diz que quando a noite vem e chega meia-noite, ouve-se um grito, é o noivo. E o noivo chega, as 5 prudentes pegam as suas lâmpadas, elas têm muito azeite, as lâmpadas estão acesas e elas vão para as bodas com o cordeiro. As outras 5 insensatas reparam nesse momento que elas não têm. E elas vão até aquelas que têm, e elas pedem, dá um pouco do azeite de vocês. Aí as prudentes falam, não, que isso? Aí vai faltar para nós e para vocês. Vocês sabem onde vende, vai e compra. Elas saem correndo, elas compram. Nesse ínterim, enquanto vai e volta, as 5 prudentes entram para as bodas do cordeiro, a porta se fecha, as 5 imprudentes chegam porque elas compraram azeite, batem na porta e ouvem uma voz. Eu não vos conheço. O cruel dessa parábola é que essas 5 imprudentes, elas sabiam onde vendia azeite. Elas tinham grana para comprar o azeite. Era perto, porque elas foram e voltaram rápido. Mas elas desprezaram. Tem muita família que tem um pouquinho de azeite, tem a presença do Espírito Santo, mas não prioriza a sua família, e não tem azeite, e está ficando vazio, e está ficando tudo seco, e tudo está morrendo. Por quê? Porque o nosso mundo está em guerra, e a gente está enfrentando uma guerra, e parece que perante muitas famílias cristãs, o pecado está vencendo a guerra.
Porque eu vejo muitas famílias cristãs, que eu conheço, que eu me relaciono, que eu acompanho, de longe, de perto, que a santidade já não existe, a comunhão já não existe, o culto doméstico não existe, a oração não existe, o diálogo entre marido e mulher não existe, o carinho entre filhos e pais não existe, a guerra titânica entre irmãos é declarada todo dia. Famílias que não amam, famílias que não vivem, e aí vai morrendo a fé, vai morrendo. Na família da viúva morreu o marido. O marido, ele era o provedor, o mantenedor, era o cara que garantia naquela cultura e sociedade, porque a mulher não tinha valor naquela sociedade. E ela se vê sem o recurso que era o marido. E ela tem que clamar a Deus. Tem muitas famílias que toda provisão, toda condição, toda situação está morrendo, porque a fé está morrendo. A mensagem desse texto de 2 Reis, quando você pensa, caramba, eu sou a lâmpada do Espírito, o Espírito Santo é o azeite. O que eu preciso fazer então? Qual é a lição hoje para que a minha família seja prioridade na minha casa? Cara, eu sou o vaso. Eu sou a vasilha. E o texto diz que o Espírito Santo precisa de vasilhas vazias. Portanto, eu preciso me esvaziar das coisas que estão fazendo morrer a bênção na minha casa. Quais coisas? Se o meu coração, ele está repleto de egoísmo, de ego inflamado pelo pecado, de inveja, de cobiça, sabe, de pecados carnais que são impublicáveis. Se eu acho que dá para levar a fé de qualquer jeito, se eu acho que aquele tantinho de azeite vai me servir no dia da volta de Cristo. O texto está dizendo, Edmilson, esvazia, vai limpando o teu coração, esvazie-se, Edmilson, como Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Por isso foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. Por isso ele foi exaltado. Portanto, Edmilson, se esvazie. E aí, deixa eu te falar, na hora que você reunir a tua família e todo mundo falar, vamos esvaziar, vamos limpar o coração, vamos tirar tudo que não presta, tudo que está tirando a unidade da nossa casa, está enfraquecendo a nossa família. Quando você limpa, vocês se unem, deixa eu te falar o que tem que fazer, fecha a porta. Porque os problemas da tua casa não devem estar estampados no boletim da igreja, cara. Nos corredores da igreja, é a tua família. Respeita a tua família. Honra a tua família. Ama o teu marido, ama a tua esposa, ama o teu filho, ama os teus pais. Perdoa os teus pais, perdoa os teus filhos, perdoa o teu cônjuge. Prioriza a tua família, porque é só assim que quando você fecha a porta, as vasilhas estão vazias. Deixa eu te falar o que acontece, o Espírito Santo é derramado, cara. O Espírito Santo é derramado na tua casa, no teu casamento, na tua vida. Por isso que Paulo é tão enfático, aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, ele nega a fé, e é pior que o infiel. Você não pode ser esse cara que nega a fé, e é pior que o infiel. Você precisa ser fiel, porque Deus continua fiel. Porque Ele continua batizando com o Espírito Santo. Porque igrejas fortes, elas só existem e são fortes por causa de famílias que se colocam no altar com o coração vazio, para receber de Deus a bênção e a graça. Eu termino com um capitão do exército romano. Eu vou tentar lembrar o nome dele. Se eu tiver errado, depois eu corrijo. É alguma coisa como Titânios. Ele era capitão do exército de Cláudio. E ele chega para esse imperador e fala assim, eu queria a sua autorização para construir um templo para os cristãos.
Esse capitão, ele era cristão. Cláudio, ele fala, de jeito nenhum. Peça alguma coisa que seja um pedido pessoal, que isso vai ser atendido. Cláudio, a história diz que ele pega o pedido que foi por escrito e rasga e joga no chão. E aí Titânios olha para aqueles punhados de papéis, pega esses papéis e ele guarda com ele e fala assim: se eu não posso pedir alguma coisa que honre e glorifique o meu Deus, então eu não vou pedir nada para mim. E ele sai. Essa história, ela mexe comigo, porque a primeira casa que eu e a Regina compramos, a gente olhou, a gente gostou do projeto. Quando a gente foi lá, a Regina chegou, tinha um stand, já tinham casas prontas, outras sendo construídas. A que a gente queria estava sendo construída, levaria 6 meses, 1 ano para ficar pronta. Qual a sua proposta? O rapaz falou. A Regina foi falando, e ele foi anotando. O cara virou para minha esposa, cara. Pegou o papel da Regina, amassou, jogou no chão e falou assim: isso aqui ninguém aceita. Na porta do estande tinha uma corretora que viu a cena. A corretora baixou, pegou o papel, olhou para minha esposa e falou para a Regina: essa casa vai ser sua. Regina chorando. O cara que fez essa indelicadeza com a minha esposa não sabia onde pôr a cara. A mulher foi embora, a Regina baixou a cabeça e foi embora. No dia seguinte, a mulher liga para a gente e fala: a sua proposta foi aceita. Sua família tem que ser prioridade, cara. A sua família tem que ser prioridade. Não importa a desgraça que venha, a derrota que venha, a vergonha que venha, a sua família é sua prioridade. A sua família, ela tem que ter primazia, cara. Porque a sua família tem a ver com a sua fé, tem a ver com o seu Deus. Porque a sua família foi um projeto lá no Éden. Porque a sua família é a base de sociedades que vencem. Na história, todas as vezes que tentaram desconstruir famílias como se faz hoje, as sociedades foram enfraquecidas, mas todas as vezes na história que famílias foram respeitadas, como no projeto de Deus, sociedades cresceram e prosperaram. Cara, não importa o que aconteça com esse mundo, mas na sua família não. Você tem que ter a ousadia de falar: na minha casa não, porque a minha casa é prioridade de Deus, é prioridade do céu. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça.